Olá, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados ouvintes da Palavra de Deus e todos aqueles que ouvirão este áudio, desde já estou trazendo aqui uma meditação da Palavra do Senhor, em que o Senhor me deu o título, cujo nome é O que é idolatria? Nós vamos, respaldado pela Palavra de Deus, mostrar o que é idolatria, o que ela faz com o homem, quais são os perigos e como ela nos deixa. E também mostrar o quanto Deus abomina, pois a Palavra de Deus ela nos traz o conhecimento pleno, e na plenitude dos tempos o Senhor enviou o seu Filho para nos ajudar, nos esclarecer e nos salvar. Então esse título, a idolatria, ela é muito importante a gente saber, conhecer, conforme a Palavra de Deus, que é a revelação do Senhor para nós. E tudo que fazemos tem que ter o respaldo da Palavra de Deus, porque senão não terá a veracidade completa e absoluta para o nosso entendimento e confiança, pois é a Palavra de Deus que nos respalda e nos dá a confiança de que tudo que falamos é respaldado por ela. Então vamos ler na Palavra de Deus. Na sequência eu vou ler Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Aí vamos ler em 1 Crônica, capítulo 16, versículo 26. Louvado seja Deus. Vamos ler Isaías capítulo 40, versículo 20. Vamos ler em Atos 17, versículo 16. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 9. E 1 João, capítulo 5, 21. Então vamos, sem perda de tempo, vamos ler a palavra do Senhor para nos situarmos na sua revelação e no que Deus tem a nos falar. Então vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Louvado seja Deus, onde está assim. Aliás, eu vou começar pelo versículo 3, que diz: Não terás outros deuses diante de mim. E o 4 continua, acrescenta: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O 5 ainda complementa: Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Louvado seja Deus. Agora vamos para... Louvado seja Deus. Vamos para 1 Crônicas 16, 26. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor, que diz assim: Porque todos os deuses dos povos são ídolos. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. Ou seja, deuses que os homens criaram pela sua própria imaginação, né? E por causa dos seus próprios caprichos, né? Para seus próprios interesses. Vamos para Isaías 40, 20. Louvado seja Deus. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Isaías 40, 20. Louvado seja Deus. Está escrito: O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ou seja, aí está o complemento do que nós lemos em 1 Crônicas, né? Louvado seja Deus. Agora vamos nós para Atos 17 e 16. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Atos 17, 16. Desculpe a demora, eu estava procurando aqui na Bíblia, que diz, na carta do apóstolo Paulo, aliás, diz assim o 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Veja que naqueles tempos de Paulo a idolatria já estava uma coisa bem avançada, né? O 17 diz, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que ali se encontravam. Então Paulo era um grande homem de Deus que sempre procurava, através do seu conhecimento e da sabedoria que Deus lhe dava, ele procurava sempre mostrar às pessoas, mostrar através da palavra de Deus os acontecimentos e o que a palavra de Deus nos proporciona. Louvado. E agora vamos 1 Coríntios 6, 9. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Seis e 9. Vamos ler aqui na palavra do Senhor, que diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja bem, a idolatria está aqui, situada no meio das abominações, da vida de pecaminosidade e de libertinagem que os homens levam. Então a idolatria está aqui, no meio de tudo isso. Agora vamos, louvado seja Deus, para 1 João 5, 21. Aleluia. 1 João 5, 21. Louvado seja Deus. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Na 1 João, capítulo, 1 João, capítulo 2, versículo 12 em diante, diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pois eu vos escrevo porque conhecereis aqueles que existem desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então aqui está mostrando que Deus ele é único, absoluto, e que nós fomos criados por Ele e para Ele. E não amemos nada que existe no mundo, porque a idolatria faz parte do mundanismo. São coisas do mundo, criadas pela mente, pelo coração e pelo capricho dos homens.
Louvado seja Deus. Então, meus amados, está aí a palavra do Senhor nos mostrando claramente que Deus abomina a idolatria. Então vamos agora para o tópico idolatria. Vamos saber o que significa. Louvado seja Deus. Bom, primeiramente, sabemos que é um desvio de conduta em que os homens prestam culto a ídolos como deuses e deusas, com amor excessivo e admiração exagerada, sim. A palavra idolatria herda dos radicais gregos, que é a forma de duas palavras. Ou seja, eidolion é mais latreia, aonde eidolon seria melhor traduzido por corpo, né? Eidolon. E latreia, significando adoração. Então, essas duas palavras, eidolon, né, que é traduzida por corpo, e latreia, significando adoração. Então, quer dizer, você adora uma coisa que tem forma, que tem corpo, né? Uma estátua de pau, de madeira, de gesso. Então, tá aí. E essas divindades, frutos da imaginação humana, são os deuses dos alienados, que não conhecem ao verdadeiro e único Deus. Louvado seja o Senhor. Assim, quando você lê a palavra de Deus, você tem um conhecimento da palavra de Deus, você estará vacinado contra os deuses e deusas que simplesmente são a negação de Deus por eles, pois eles foram criados para anular os planos e os projetos de Deus para a sua vida, ou para nossas vidas, né? Então, tudo existe um propósito. E o propósito da idolatria é desviar Deus dos homens, para que os homens errem o alvo. E em conhecendo a palavra de Deus, em seu espírito, haverá, logicamente, anticorpos, digamos assim, defensores de equívocos antropofágicos. Ou seja, se você conhece a palavra de Deus, você não vai ser enganado facilmente. Você vai saber de imediato, como ele nos versículos da Bíblia, o que Deus abomina, que é a idolatria, né? Também esses deuses e deusas criados pela imaginação, pelo capricho do homem, são entidades contraditórias, pois não contribuem em nada para a salvação eterna dos homens com Deus, pois são uma elaboração das nossas fantasias sem bússola, ou seja, uma criação dos nossos desejos frustrados, uma construção do nosso inconsciente problemático. Ou seja, o nosso inconsciente problematizado gera tudo isso na cabeça e no coração dos homens. E esses mesmos deuses e deusas, com o passar dos séculos e milênios, igualou o Evangelho de Deus a uma simples religião, louvado seja Deus, e mapeou a geografia religiosa no sistema de ritos, rezas, maneiras e atitudes, louvado seja Deus, deixando Deus na calçada das coisas humanas, né? Como cultura, política, negócios, usos e costumes, enfim. Deus sempre ficando de lado, o homem sempre errando algo. Então, meus amados, temos que ter muito cuidado para não praticar idolatria, pois há consequências, louvado seja Deus, conforme nos mostra a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2, aonde o apóstolo Pedro nos lembra que somos povo e propriedade exclusiva de Deus,
Pois foi para isso que o Senhor nos criou, para sermos apenas dele. Então vamos ler 1 Pedro capítulo 2. Vamos ver aqui o que o Senhor tem a nos falar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diz assim o capítulo 2, versículos... Louvado seja Deus. 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Então aqui esse versículo nos mostra o que a idolatria significa para os homens, né? O que não significa para aqueles que conhecem a Deus. Porque a palavra do Senhor está aqui bem clara, bem explícita, bem direta, que diz que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real e nação santa, e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você é propriedade exclusiva de Deus, você não vai adorar a outros deuses e deuses, seja lá o que for. Você vai adorar o Senhor e prestar culto somente a Ele, reverenciar somente a Ele e louvar somente a Ele. Então aí está o X da questão. Louvado seja Deus. Porque você tem que ter consciência e ciência que tudo que não agrada a Deus não é bom para os homens. E nós vemos o resultado da vida dos homens, de gerações sem Deus, né? Estamos vendo hoje explicitamente os resultados de povos, nações, gerações e vidas que não reverenciam o Senhor, que não tem Deus como seu Senhor. Eu dou só como exemplo aqui também o nosso país. O nosso país, a palavra de Deus diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Onde é que se adora Deus nesta nação, como único Senhor? Uma minoria, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que são praticantes da palavra de Deus somente. Né? É uma pena, é lamentável, é extravagante, mas é uma grande verdade. O nosso país, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, existem pessoas que cultuam, adoram estátuas, santos de madeira, de pau, de gesso, seja lá o que for. Porque tudo isso foi gerado no coração do homem. Há muito tempo atrás alguém criou isso, idealizou isso e jogou adiante para povos e nações, como nós contemplamos hoje. Mas Deus, Ele é o único, absoluto, e não divide a sua glória com ninguém. Ou você é dele ou não é. Ou você adora Ele ou não. Ou você serve a Ele ou não. Não existe meio termo. Ou você é de Deus, ou faz a sua vontade, ou serve a Ele. Caso contrário, você não tem nada com Ele. E quem pratica a idolatria, é lamentável dizer que não conhece a Deus. Não conhece o Deus verdadeiro. Apenas ouve falar. Né? Está perdendo o seu tempo, está estragando a sua vida. Estou me referindo a isso na área espiritual. E é uma pena, é lamentável que as pessoas alimentam isso através da religiosidade. O espírito de religiosidade continua alimentando isso na mente e no coração dos homens, como se a idolatria fosse uma coisa boa, normal, pragmática, e não é. Não agrada a Deus, ao contrário, é a abominação ao Senhor. Então está aí a definição de idolatria, o que ela causa em nós,
o que ela causa nos homens e que Deus abomina. Fiquem todos com Deus, que Deus em Cristo nos abençoe. Mais uma vez, eu peço a Deus que nos ilumine, que ilumine as pessoas para saírem desse contexto de idolatria para a verdadeira adoração a Deus. Fiquem todos com Deus. Que Deus supra todas as nossas necessidades e nos livre e guarde de todo o mal.